A paz de Deus esteja com você. Tudo bem, meu irmão e minha irmã? Hoje nós iremos trabalhar aí os evangelhos. Nossa aula de número 4, o livro de Lucas, tá? Já vimos um pouco sobre Mateus, Marcos e agora vamos mergulhar aí em Lucas. Mas antes de mais nada, faça uma oração comigo. Pai Santo e Eterno Deus, eu quero agradecer a oportunidade que o Senhor nos deu, que o coração dos teus servos sejam impactados pela tua palavra nesse momento que o Senhor nos deu para aprender um pouco mais do livro de Lucas, Pai, o qual foi teu servo naqueles tempos e com muito cuidado buscou as informações necessárias para compor esta grandiosa obra para nós, Pai. Que possamos hoje fazer usufruto cada vez maior desta obra gloriosa do Senhor, que é a tua palavra, para que a gente possa crescer dia após dia e sim, Deus, manifestar o teu reino aqui na terra. Jesus, me ajuda a dar esta aula e edificar os teus filhos. Em nome de Jesus, amém e amém. Galera, então vamos lá, tá? Sem muita enrolação, eu já quero passar para vocês aí um pouco sobre a nossa questão bem introdutória, tá? Eu vou ficar um pouquinho às vezes aqui do ladinho para que você possa ficar vendo meu rostinho, para você não ter a impressão que você está sozinho, tá? E vamos lá então, a gente vai ver alguns pontos aí bem importantes do livro de Lucas. Deixa eu tirar essa blusa aqui. Então, em primeiro lugar, a gente vai discutir um pouco sobre a questão da autoria, tá? Um pouco da data e do propósito, um pouco do ambiente do qual Lucas ele escreve. Também a gente vai trabalhar um pouco sobre o gênero, tá? Qual que é o gênero textual que Lucas usa e principalmente um pouco do conteúdo da mensagem de Lucas. Beleza, gente? A nível de introdução, então, vou usar este livro, tá? Comentário histórico e cultural da Bíblia. Vou replicar algumas informações e também, tá? Eu peguei o esboço de outro comentário bem interessante aqui também do Novo Testamento, ó. Se você pode dar uma olhada aqui, ó, tá? Gosto muito desse comentário. Eu vou primeiro trazer o esboço para você, para que depois a gente possa tratar alguns desses pontos importantes do livro de Lucas, tá? A nível de autoria, quando a gente fala de autoria aí, Lucas ele utiliza esse termo nós, tá? Sempre em sentido periférico. As ações descritas em algumas passagens, por exemplo, em Atos 16 e 20, né, a 28, ao contrário de algumas pessoas que falam que não foi Lucas que escreveu, ele sempre vai falar, e nós fomos viajar com Paulo, e nós indo até lá, e nós percebendo isso, e quando ele sempre vai usar essa linguagem nós, tá? Se referindo e se colocando na própria história, na própria realidade ali dos eventos. A gente tem certeza, tá? A tradição antiga vai falar que pelo no século II aí, que é o próprio Lucas mesmo, amigo de Paulo, companheiro de viagem e médico amado, ao qual o apóstolo Paulo ele fala, que realmente escreveu esse livro de Lucas, tá? A data e o propósito aí, há muitas posições diferentes sobre essas duas questões, tá? A gente percebe exatamente na introdução do próprio livro de Atos, tá? Porque Atos foi escrito pelo próprio Lucas, tá? Há quem diga que Lucas ou Atos é uma obra só, tá? Um compêndio enviado para um amigo, no qual a gente vai ver aí, tá bom? A gente percebe que os detalhes apologéticos aí, né, ou seja, que são em defesa da fé, eles são tratados bem semelhantes, tá? Em Atos e também em Lucas. E provavelmente a data, você vai ver que é posterior à década de 70, depois dos anos 70 de Cristo aí, que a obra vai ser concretizada, tá bom? O ambiente, provavelmente Lucas escreveu para um público egeu, que vivia no norte do Mediterrâneo e cujo o idioma era o grego. Ao menos parte desse público era abastada e tinha um bom conhecimento literário, gente. Possivelmente desejava confirmações de sua fé cristã ou argumentos que pudessem usar para defender.
tá? A gente percebe exatamente em Atos dos Apóstolos, por exemplo, quando ele, com cautelosidade, tá? Com minuciosidade, com dedicação, ele vai acurar os fatos que ele viu. Olha o que o Lucas vai falar. Leia para você ver o prólogo, ou seja, a introdução, o versículo 1, 2, 3 e 4 do livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 1. Lucas está falando, olha, eu conferi, vi, busquei as informações, eu fui lá, fez um trabalho de um jornalista, né, de um doutor, e, foi incrível essa obra que ele fez, tá? Foi realmente uma análise do tempo aí. A gente percebe também que a questão aí do gênero, a gente percebe que a introdução aos evangelhos, enquanto os demais evangelhos estão mais próximos do gênero, da biografia grego-romana, Lucas, o primeiro volume da obra, se assemelha bastante à obra de historiográfica greco-romana, tá? Historiográfica é diferente de biográfica. Quando se fala de biografia, vai falar, olha, ele nasceu tal dia, ele fez isso, fez aquilo, tá? Ele falou isso, falou aquilo. É uma coisa semelhante, mas se pauta mais na questão cronológica da vida do fulano. Sabe quando um palestrante vai dar, né, um ensino ou uma palestra? Então uma pessoa antes dele vai chegar assim, olha, esse é fulano de tal, né? Ele tem tantos mestrados, ele tem tantas coisas, ele nasceu em cidade de tal, ele fez isso, já escreveu tantos livros. É uma biografia da idade da pessoa. Mas o Lucas não pode ser conhecido como biografia porque omite 18 anos da vida de Jesus. O que ele fez nesses 18 anos? Ninguém sabe, tá? Então, a gente realmente percebe aí, tá? Essa questão. Uma outra coisa que a gente vê é que, assim, em antigos livros da história com múltiplos volumes, um deles, às vezes, era dedicado a um indivíduo específico. Tratava-se, portanto, de um volume biográfico em uma obra mais ampla. Lucas, Atos, combina a biografia com a monografia histórica, que vira uma historiografia, como a gente tinha falado. Visto que o Evangelho de Marcos é uma das fontes de Lucas, as passagens em que há intersecção entre eles são analisadas com mais detalhes no livro de Lucas. Lucas ele dá um aprofundamento, tá? Exatamente no livro de Marcos e Mateus, tá? Lembrando que os públicos eles eram diferentes. Lucas ele está escrevendo para uma galera um pouco mais exigente, tá? Há quem diga, alguns eruditos vão falar que a linguagem de Lucas também é uma linguagem erudita, é uma linguagem profunda, tá? É um grego assim de quem sabe o que está fazendo, tá? É uma linguagem um pouco mais robusta. A mensagem aí de Lucas também, tá? A gente vai buscar, como eu falei para vocês, eu estou replicando informações, tá? A gente vai perceber que vários temas eles recebem destaque, mas em especial o ministério de Jesus aos excluídos, gente, tá? Aos religiosamente impuros, aos pobres e às mulheres. Essa ênfase que prepara o caminho para o tema da missão aos gentios, né, no segundo volume, que é o livro de Atos, tá? O início e o enredo de Lucas começa aonde? Na Galileia e termina em Jerusalém. Ainda que o texto seja emoldurado por cenas no templo, né, aquelas situações todas, em Atos as narrativas se inicia em Jerusalém e segue aos confins da terra. Vocês estão percebendo? Que Galileia, Jerusalém, confins do mundo. Olha a ordem de Jesus. Lucas ele realmente visualiza isso e faz uma crescente, né? Embora os estudiosos que desejam atribuir data bem tardia ao livro de Lucas, né, de Atos, tentem separá-lo, né, algumas pessoas querem separar, a maioria dos eruditos reconhece que há uma profunda unidade narrativa entre os dois volumes e que ambos foram de maneira ideal escritas para serem lidas juntas. Olha que legal, então o escritor ele trabalha realmente numa unidade única, ele já faz os dois livros e manda lá para Teófilo, seu amigo, que lá que seja ele que a gente vai ver, tá bom? Então é isso, gente, eu só dei aqui alguns pontos.
assim, externos à nossa apostila. Eu quero trabalhar um pouco mais algumas questões bem claras aí com vocês, tá? Como eu falei para vocês, a gente vai ver um pouco aí sobre o esboço, tá? Peguei de Water Gooder, deixa eu ver, desse cara aqui, ó, Wyder Webster. Os nomes complicados, né? Mas eu acho que vai ser interessante, tá? Qual que é o tema-chave do livro de Lucas? A jornada de Jesus como filho do homem. Lembra que nas aulas de introdução aos livros a gente falava que Lucas ele escreve com uma perspectiva de Jesus como filho do homem, por conta da própria formação médica dele, né? Então ele vai ter esse vislumbre aí, tá bom? Então você percebe aí, em primeiro lugar, a jornada do céu para a terra, ou seja, o nascimento de Cristo. Mas antes do nascimento, ele não é direto como Marcos, tá? Ou Mateus. Ele realmente fala várias coisas, gente. Ele não vai direto e Jesus nasceu, mas tem uma preparação, um pano de chão monstruosa para que o Filho do Homem possa nascer. Então a proclamação de nascimento, o nascimento dos bebês, né? Por que bebês? O nascimento de João Batista, gente, ele também é muito aclamado, ele também é muito assim, tido como algo especial, porque ele seria o precursor, aquele que iria preparar o caminho para o Filho de Deus, tá? A infância e a juventude de Jesus é demonstrada com mais detalhes em Lucas. O batismo e a tentação de Jesus também, você vai verificar, tá? Então, a jornada de Jesus, né, nos seus anos iniciais aí, vista com maiores detalhes em Lucas, tá? A jornada por toda a Galileia, tá? Em terceiro lugar, a jornada para Jerusalém, do capítulo 9 ao 19, você vai ver Jesus aí peregrinando, né, de Galileia a Jerusalém, e muitas coisas acontecem, muitos ensinos, muitas parábolas, o ministério em Jerusalém, como que ele era visto em Jerusalém, a perseguição, claro, né, realmente foi bastante visível lá também. A gente percebe, deixa eu só ficar pequenininho aqui, tá? A gente percebe também o conteúdo aí, né? Antes que a gente estava vendo, ó, o ministério em Jerusalém, então a gente percebe aí qual que é o conteúdo de Lucas. Então, Lucas 1, capítulo 1, ouçam as boas novas. Lucas 2, o Senhor chegou, né? Lucas 5, Jesus faz toda a diferença. Lucas 6, grandes novidades, né? Depois, Lucas 7, compaixão e ação, lições sobre a fé, Lucas 8, o ministério multifacetado, Lucas 9, qual é o papel do cristão, aprendendo as lições da vida, cuidado, né, com a hipocrisia, o contexto, ó, perguntas e respostas, Lucas 13, um convite para jantar, lembra do publicano, né, as alegrias da salvação, os dois lados da riqueza, aquilo que importa, Lucas 17, encontros e lições, 18, aí, ó, Lucas 19, enfim, Jerusalém, né, Lucas 20, assuntos relevantes quanto ao futuro, né, foi o que os discípulos aí perguntaram. E no cenáculo, Lucas 22, 1 ao 38, Jesus é preso, condenado, crucificado, e logo, Lucas 24, o triunfo do Filho do Homem. Muito interessante, tá? Eu quis pegar isso aí só para que você possa dar uma olhada panorâmica aí mesmo, tá? No livro de Lucas, tá? Enfim, meus irmãos, vamos trabalhar aqui algumas questões aí sobre o que realmente está na nossa apostila. Eu coloquei aqui algumas primeiras impressões, tá? Apesar de a gente já dar algumas, mas eu continuo aqui, tá? Dizendo que Lucas é um médico gentil, tá? Que ele apresenta a vida de Jesus de modo cronológico, diferentemente de Mateus, diferentemente, tá? De Marcos, tá? Ele apresenta a vida de Jesus realmente, de Jesus de modo cronológico, passo a passo ali, ó, tá? As suas caminhadas. Ele não é como, por exemplo, Mateus, às vezes ele vai dar uma pulada, ele vai voltar. João, então, gente, João ele fala lá da frente, mas ele mesmo fala, não, mas ele já tinha me ensinado o que ele tinha falado lá naquele tempo, ou
era para que a gente pudesse saber. Ele não respeita o tempo, ele é atemporal, tá? Lucas não. Lucas ele está tratando coordenadamente os fatos que ele estava falando, tá bom? A gente percebe aí que Jesus é apresentado como o homem perfeito, que veio buscar e salvar os pecadores, tá? Os que creem em suas reivindicações são desafiados a assumir o que, gente? O preço do discipulado. Os que se opõem a ele não ficarão satisfeitos até que o Filho do Homem se prenda numa cruz. Tá errado ali, tá? Mas tá tudo bem. Seja preso aí sem vida numa cruz, tá bom? E nesse sentido, irmãos, a gente continua que o ápice aí realmente do Evangelho de Lucas, como todos aí, tem sido a crucificação, tá? Mas também a ressurreição. É sempre importante a gente lembrar que os 4 evangelhos vão trazer a sua culminância, tá? Na crucificação e na redenção, ou seja, na ressurreição e na volta de Cristo, tá? Como promessa aí. Beleza, então, gente, vamos lá, tá? Tratando agora a questão do autor, como falei para os irmãos, tá? Esse evangelho ele foi escrito pelo próprio Lucas, o médico grego, para seus patrícios que amavam a beleza, a poesia e a cultura. Se você perceber, ele é o livro assim de louvor a Deus. À medida que você vai lendo, você vai perceber exatamente essa questão aí. Nele você vai encontrar, antes mesmo de Jesus nascer, você vai encontrar a saudação de Isabel ao receber a visita de Maria, já grávida, né? E você percebe que elas cantam, né? O cântico de Maria, o cântico de Isabel, elas vão cantar, tá? Ao Senhor canções, e realmente você vai ver que, gente, é uma cantoria, tá? O próprio Zacarias, ele rompe em louvor quando ele recupera a sua fala, porque ele meio que foi incrédulo, ele foi incrédulo ao que o anjo falou, e realmente o anjo falou assim, Gabriel, né? Falou, você tá duvidando, então você vai ficar mudo. Você não vai falar mais nada. Vai ficar aqui, ó, mudo, não vai conseguir falar nada, sabe? Porque você duvidou de Deus. Então ele fica mudo todo o período de gestação da Isabel, né? Então, quando a criança nasce, chamada João aí, né? Que o próprio Gabriel diz para que o nome dele pudesse ser João. Na verdade foi o próprio Zacarias, ele escreveu, tá? Ele escreveu, bem curioso isso. E assim, quando ele escreve isso, e quando a criança nasce, ele rompe em louvor a Deus, tá? Lucas 1,68 aí, ó. Acho que é importante a gente ver pelo menos alguns textos, porque o próprio Lucas ele vai trabalhar bastante nisso. Ó, 1,68. Ó, se você for ver os títulos da sua Bíblia aí, no versículo 46, então disse Maria, a minha alma se engrandece, o cântico de Maria. Depois, o cântico de Zacarias, no versículo 67, ó. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Gente, ele começa uma canção linda aqui, tá? Você vai ver os anjos, né? Na verdade, assim, os anjos e os pastores cantando ao Senhor quando realmente a criança nasce, tá? No versículo, capítulo 2, no versículo 13, e subitamente, ó, quando os pastores encontram a criança, né? Quando acontece toda aquela cena, que eles vão até a criança, mas olha que legal, a partir do versículo 8, no 10, ó, o anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. O anjo chega para os pastores, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal, e encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada na manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo, ó, e subitamente, imediatamente apareceu com o anjo,
uma multidão da milícia celestiais, fazendo o que, gente? Louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Olha que legal, gente. O louvor, né, pleno aí com aquelas pessoas. Realmente, por isso que o livro de Lucas ele é conhecido como o livro de louvor. Aí no versículo 20 ainda, você vai ver: voltaram então os pastores, glorificando e o quê? E louvando a Deus por tudo que tinham feito, ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Gente, o livro realmente de Lucas é o livro de louvor a Deus. Você vai ver em diversos versos aí um coro nesses versos você viu que realmente o louvor está bem próximo do livro de Lucas. E de fato ainda continua até hoje, porque Cristo é o nosso louvor, tá? E realmente nós precisamos o elogiar, assim como os anjos, assim como aqueles pastores, assim como Isabel, Zacarias, Maria louvaram ao Senhor, nós também bendizemos ao Senhor. Zacarias ele traz à tona, né, a ideia de um salmista, né? Bendizei a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome, tá? É bem interessante essa linguagem que ele vai trazer para nós aí, tá? Então, a questão da autoria, tá? A gente percebe também que Lucas ele deixa claro para quem ele escreveu, tá? Foi aos gentios, tá? Lembra que eu falei para vocês que no começo o grego aí é o tipo do estudante idealista de hoje em busca da verdade, por crer que ela traz a felicidade? Pois bem, gente, tá? O Lucas ele vai realmente apresentar a genealogia de forma diferente de Mateus e Marcos, tá? Ele vai apresentar uma questão bem diferenciada, sabe por quê? Porque o livro de Lucas ele vai ser trabalhado diferentemente aí, tá? Para apresentar a salvação para todas as pessoas. Se você dar uma olhada, abre aí sua Bíblia, tá? No capítulo 3 de Lucas, no versículo 23, eu gostaria mesmo que você desse um pause aí nesse vídeo, tá? E lesse essa genealogia, porque você vai ver a genealogia inteira, mas só que no versículo 38 vai estar escrito aí, ó: Cainã, filho de Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão. E Adão, filho de Deus. Olha que legal. Ele não coloca a genealogia em Abraão, né, em Jacó, em Isaac, não. Ele não para aí. Ele para em quem, gente? Em Deus. De onde veio o homem? A não ser de Deus. O homem veio de Deus. E é nesse sentido que o texto-chave do próprio Lucas é: porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. E eu pergunto para cada um de vós: foi a humanidade que caiu ou foi apenas os gentios? Tá? Claro que você vai chegar na conclusão que foi a humanidade por inteira. A Bíblia vai falar em Romanos capítulo 3 que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem, todos se perderam, se fizeram inúteis, né? No versículo 23 do capítulo 3 vai falar que o pecado nos afasta de Deus, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida, mas o preço do pecado é a morte. Então todos eles merecem a morte, todos merecem a condenação. No entanto, Jesus veio buscar e salvar, como aí está aí, ó, o que havia se perdido, tá? Marque aí, tá? O texto-chave de Lucas 10 que pode cair na nossa avaliaçãozinha. Tá bom, meus queridos? Continuando aqui, a gente vai buscar entender aí um pouco sobre o autor aí e o objetivo do texto, gente, tá? Do evangelho aí de Lucas. Lucas ele se aproxima mais do conceito atual de um historiador, de um jornalista investigativo, como se ele trabalhasse aí num dos jornais da nossa atualidade. O que ele iria fazer? Ele iria, né, buscar aí afinco
as verdades, ele iria trazer aí o que realmente aconteceu, ele iria pesquisar, ele iria ver os fatos, ele ia perguntar para um, para outro, né? Ele ia fazer todo esse esquema de um jornalista. O que o jornalista faz, gente? Ele apura os fatos, ele vê se tem verdade, ele vê se tem alguma coisa ali. Esse é o trabalho de Lucas, tá? Se você for perceber aí, ele é cuidadoso no seu trabalho, e é provável que ao começar a prepará-lo, ele já tinha uma previsão da publicação de uma obra de 2 volumes, tá? E eu convido você a ler Atos capítulo 1, versículo 1 e 2. Dê uma pausa aí no vídeo, vai me ajudar muito se você realmente ler comigo. Então olha o que ele vai escrever. No capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Por que ele escreveu o livro? Para relatar todas as coisas que Jesus tinha feito e realizado. Olha isso, ó. Todas as coisas que Jesus começou a fazer e a realizar. Começou a fazer e a ensinar, desculpa. Ó. A fazer e a ensinar. Todas as coisas. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi ele levado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. O que ele está falando aqui? Eu vi, eu conheci, eu ouvi, eu apurei, eu investiguei e eu percebi que tinha provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Gente, então Jesus veio ao mundo, cresceu, morreu, ressuscitou e ainda permaneceu 40 dias ensinando, conversando, curando, falando coisas. É isso mesmo, Lucas? É isso mesmo. Porque ele viu provas inquestionáveis. E versículo 4 de Atos dos Apóstolos. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. O que? Jesus ele comeu alguma coisa ainda? Como assim? Ele saboreou alguma coisa tendo um corpo diferenciado do nosso? Mas ele não tinha passado pelas paredes lá, transpassado. Ele não tinha aparecido em um lugar e sumido. Como assim? Agora ele passa e come com eles? Pois é, gente. Jesus tem um corpo glorificado, comeu, bebeu junto com eles, tá? Bebeu, mas 40 dias, comeu com eles. Não sei se Lucas está falando que ceiou, mas assim, comeu com eles, tá? No versículo 5, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Foi o que Jesus falou para aquelas pessoas que criam em Jesus. E o apóstolo, e Lucas, ele vai investigar todas essas coisas que Jesus fez, tá? E ensinou, gente. E o primeiro é o evangelho que leva seu nome, tá? O segundo é Atos dos Apóstolos. Por isso que esse evangelho tem seu nome, porque ele fez todo esse trabalho, tá? E o segundo tem o nome de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque são atos dos apóstolos, tá? Atos de ações, tá? Do apóstolo santo. Algumas outras pessoas sugerem um outro nome, tá? Ações do Espírito Santo na vida dos apóstolos, tá? Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Bem interessante também. Mas não é esse nosso foco, tá? Apesar de Lucas não ser apóstolo, a gente percebe que ele faz acurada investigação, tendo os testemunhos oculares ao seu favor, tá? Como a gente já discutiu aqui, ele viu o livro de Marcos, tá? Provavelmente pegou como modelo e aprofundou os mesmos, tá bom? Desde o prólogo do Evangelho 1 ao 4, que a gente acabou de ler, ele vai revelar grande preocupação de inferir em detalhes uma narração, o que, gente? Coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Versículo 1, tá? Uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, gente. O seu primeiro livro, Atos,
é elaborado a um personagem de destaque chamado Teófilo. Tá? Vamos lá para Lucas agora. Lucas 1:1, ele está falando assim, ó, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. O que ele está falando? Ele está falando de história que algumas pessoas falaram ou fatos, tá? Ele está falando de fatos. Desculpa, eu estou na frente aqui, né? Eu vi agora, mas vamos lá. Ele está falando o que, irmãos? De fatos que entre nós se realizaram. Olha que legal, gente. Fatos que entre nós se realizaram. No versículo 1 do capítulo 1 de Lucas. No capítulo 1, no versículo 2 de Lucas, está escrito assim também, ó, conforme nos transmitiram o que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. O que Lucas está falando? Falou, olha, eu fui atrás dos caras que viram Jesus, que ouviram dele, que andaram com ele, e eles me falaram. Eu fui até eles e eles me falaram. Ele está falando, eu não sou apóstolo, eu não andei com Cristo, mas eu andei com quem andou com Cristo. Mas eu falei com quem falou com Cristo. Eu vi quem viu Cristo. E pelo testemunho desses caras, e não só de um, mas 11 pessoas, 12 com Paulo, e muitas outras, mais de 500 pessoas que viram Jesus. Eu ouvi cada um, eu busquei por cada um, eu fui até cada um, e eles me falaram, eles me ensinaram, eles me instruíram. Ó, que legal. Através disso, tá? Realmente eu escrevo essa carta aqui para você, ó, querido Teófilo. Ó, no versículo 3. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação. Gente, o que significa a palavra acurada? Ele esmiuçou, ele foi lá dentro, gente, ele mergulhou, né? Acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, ou uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizou, tá? Para que tenhais plena certeza das verdades que fostes instruído, tá? Eu acrescento aqui, instruído oralmente, porque Teófilo não tinha ainda nada escrito, não tinha nada documentado, mas com o escrito de Lucas, agora ele passa a ter questões documentadas para pautar a sua fé. É por isso que ele escreveu. Ele se preocupa em narrar de maneira inteligente e ordenada tudo quanto sabia acerca da pessoa e do ministério de Jesus Cristo, gente. O livro de Lucas, ele não foi como uma revelação de João. Quero que você se atente aqui no nosso último tópico aqui, ó. O livro de Lucas não foi como uma revelação de João na ilha de Patmos, totalmente sobrenatural. Deus usou meios naturais, fazendo Lucas buscar dados, informações e tudo o que precisava para compor essa grandiosa obra. Se você abrir o livro de Apocalipse de João, tá? O apóstolo João, quando ele estava velho, tá? Ele foi largado numa ilha de Patmos, que era uma ilha de prisão, na verdade, e por crer no Senhor Jesus e por pregar e anunciar Jesus Cristo como rei, João foi preso. Mas ele era velho, então ele foi lançado numa ilha, né, que era uma ilha de prisão, para morrer ali, né, as mínguas, né, para morrer mesmo na prisão ali, e acabou. Só que dentro daquela prisão, Deus aparece para João e começa a falar, escreve aí, João, tudo que eu tenho para falar para você. Foi uma coisa totalmente sobrenatural naquela ilha, gente. João dentro de uma cela, dentro de um lugar onde todas as portas se fecham para João, Deus ele abre uma porta para revelação, tá? Onde tudo se fecha para João, realmente agora Deus ele abre uma porta e diz, escreve tudo que eu tenho para falar. Olha que lindo, ele tem visões, ele tem sonhos, ele tem realmente a revelação sobrenatural da parte de Deus. Agora eu pergunto para você, Lucas não tem isso? Ou tem? Não, Lucas não tem, tá? Lucas não tem essa revelação sobrenatural.
Lucas não passa por isso, porque Deus inspira Lucas divinamente pelo Espírito Santo a buscar e a curar todas as coisas que ele sabia a respeito de Cristo, tá? Deus ele usa os meios naturais para com Lucas aí, para que ele possa se dirigir e fazer as coisas, gente. Os meios naturais, olha que interessante, os meios naturais. Por exemplo, gente, muitas pessoas elas negam remédios, muitas pessoas negam o quê? A cura por remédios, e elas supervalorizam a cura, né, divina, sobrenatural. Eu orei e minha dor de cabeça realmente ela saiu, olha, glória a Deus, vamos dar um testemunho na igreja. Mas quando ela toma um dipirona para acabar a dor de cabeça, ela não dá glória a Deus, porque ela vai falar e dar glória para quem? Para o remédio. Isso acontece muito nos nossos dias. Lucas, ao invés de ter esse encontro realmente divinal, sobrenatural, ele tem esse encontro mais com o dipirona. E eu quero dizer que tanto um quanto o outro é revelação de Deus, tanto um quanto o outro glorifica a Deus, tanto um quanto o outro realmente foi feito segundo a vontade de Deus. Lucas ele apurou os casos, Lucas ouviu, Lucas foi atrás, João recebeu, mas tanto um quanto o outro é a verdade de Deus, gente. Quando nós tomamos um remédio e somos curados, glórias a Deus. Quando nós somos curados sem remédio, glórias a Deus. Nesse mesmo sentido, esse escrito de Lucas foi muito mais assim robusto, né? Foi assim, Deus direcionou muito mais, a ação do Espírito Santo foi muito mais assim robusta no sentido de preparar, de harmonizar, de organizar todas as informações do qual Lucas precisava receber para que passasse pra gente. E só Deus para fazer algo tão perfeito assim, tá? Onde não haveria contradição alguma. E eu quero que os irmãos se pensem nisso, tá? Eu quero que os irmãos realmente pensem exatamente nessas lições, tá bom? Muitas vezes a gente é pego por alguns tipos de preconceitos aí, tá? Ainda nos nossos slides, eu quero que os irmãos aí também percebam que, assim, a intenção de Lucas não era apenas, tá? Não era apenas dar, assim, para dar a conhecer a vida, as características pessoais e as atividades de Jesus em meio a situações religiosas, políticas e sociais em que se desenvolve o drama humano, o sofrimento humano. Não, tá? Ele escreve para que, por meio da fé, nós possamos crer que Jesus Cristo é o homem perfeito e salvador do mundo, tá? Lucas ele escreve nessa intenção, porque olha, ele escreve o que, gente? No versículo 4 do capítulo 1, para que tenhais plena certeza das verdades, para que tenhais plena certeza das verdades que fostes instruído. Tem um teor apologético de defender o que realmente nós cremos sobre a palavra de Deus, tanto também em Atos dos Apóstolos, para que vocês possam crer e não se desviar, tá? Das verdades fundamentais do Evangelho. É bem interessante, né? Isso. O livro de Lucas ele tem muitas lições para nossa vida, tá bom? Continuando aí, meus irmãos, eu quero aqui, deixa eu arrumar aqui para você. Vamos lá então. Sobre a data, já falei para os irmãos, tá? Antes de 70, alguns, tá vendo aqui que dá algumas contradições? Se for este, quer ver? Cesareia de Filipe, durante os 2 anos em que Paulo ficou preso lá, tá? Ele teria uma grande oportunidade durante aquele tempo para conduzir investigações que ele menciona em 1:14. Se for este o caso, então o Evangelho de Lucas pode ser datado por volta de 59 e 60, tá? Mas em outros aqui no nosso comentário, provavelmente em um momento não posterior a 70, tá? Não posterior, não depois de 70. Então a gente percebe que tem 10 anos aí de diferença entre uma notícia e outra aqui, gente, tá? De 59 a 70. 59 a 70 é a certeza que
o Evangelho de Lucas foi escrito, tá bom? Características teológicas, gente, literárias. Do ponto de vista literário, grande parte dos materiais redacionais comum aos três evangelhos sinóticos encontram-se mais depurado no terceiro, gente, evangelho, do que nos dois primeiros. Ou seja, o livro de Lucas é o livro mais detalhado dos evangelhos sinóticos, ou seja, dos evangelhos equivalentes, Marcos, Mateus e Lucas, tá? Isso é possível graças ao domínio que Lucas ele possui do idioma e a riqueza do vocabulário que ele maneja. Lembra que eu falei para os irmãos? O grego ele tem uma sofisticação a mais no vocabulário, ele é mais profundo do que o hebraico e mais profundo também do que o que o Marcos ele utiliza para escrever o romano, né? Ou seja, nesse sentido, né? Na verdade não romano, mas o Marcos ele escreve para o pessoal de Roma, né? Mas só que Marcos ele não é tão assim erudito quanto Lucas, tá? E Lucas ele dominava realmente a língua, então ele dava maior riqueza, tá? Aqui eu separei algumas sessões para que vocês pudessem analisar junto comigo, tá? E assim, a partir do prólogo, o texto de Lucas ele pode se distribuir em 5 sessões. A primeira sessão, tá? Eu também uso aqui, faço uso da apostila com vocês. A primeira sessão, ela parte aí, tá? Deixa eu só pegar com vocês aqui, irmãos. Tá, deu uma travada, mas ela se pauta aí em algumas sessões, tá bom? E tá descrito aí nas páginas da apostila 70, nas páginas 46 em diante, tá? Dê uma lida lá que você vai ver, tá? A primeira sessão não tem paralelo em Marcos e nem em Mateus. Contém os relatos entrelaçados do nascimento de João Batista e de Jesus. Ocorre aqui algumas circunstâncias que os tornam semelhantes, né? A apresentação de dados históricos, a aparição de anjo Gabriel, a Zacarias e a Maria, as respectivas mensagens de que o anjo é portador, né, dessa boa nova que está falando agora. A gente vê que tem os cânticos de Maria, de Zacarias, né, de Simeão levantando a criança, de Ana, a viúva que há muito tempo, né, ela ficou casada só 7 anos e passou mais de 50 anos viúva, gente, se dedicando e esperando a redenção de Cristo, o nascimento de João, o nascimento de Jesus, a circuncisão de ambos, o cumprimento do que foi estabelecido pela lei mosaica, né? Essa é a primeira sessão. A segunda sessão ela se inicia aí no capítulo 3, tá? E a gente vê uma situação aí da história realmente, é ali que você vê também a questão da genealogia, né? O conjunto de fatos, a pregação e o encarceramento de João Batista, né? O próprio batismo de João, a tentação no deserto. A gente vê nessa sessão, já no capítulo 4, né? Lucas, que nem Mateus, ele vai inserir a genealogia, né? Em lugar de limitar a questão do hebraísmo, ele coloca realmente que Deus quer salvar a todos, dando ênfase à salvação universal, tá? Do capítulo 4 em diante aí, do versículo 14, tá? A gente vai ver a terceira sessão, que compreende o que? O ministério público de Jesus na Galileia, onde ele ensina, ele prega, ele reúne seus discípulos, ele cura enfermos, né? Ele liberta processos, ele faz maravilhosos milagres, ele anuncia, tá? Assim, o poder de Deus, né? Ele também fala, uma das primeiras menções da sua ida, né? Ele precisa morrer, né? O Filho do Homem ele vai padecer, ele vai morrer, vai ser crucificado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. É aí que ele faz uma das primeiras menções aí, tá bom? A gente vai perceber exatamente essa questão aí na terceira sessão do livro. A gente vai ver também, né, que há importantes textos aqui, né, a parábola do semeador, né, a ressurreição da filha de Jairo,
a confissão de Pedro, a transfiguração de Jesus, né? A gente vai ver que Mateus e Marcos eles não incluem como a ressurreição da viúva de Naim, né? A gente vai ver que também não inclui a visita do Senhor à casa de Simão, o fariseu, né? E algumas coisas a mais aí. Na quarta sessão do livro, do capítulo 9, versículo 51 ao capítulo 19, versículo 27, existem numerosas passagens exclusivas desse terceiro evangelho, tá? O bom samaritano, a figueira estéril, a grande ceia, né? O filho pródigo, o rico e o Lázaro, a figueira estéril, né? Eu já falei, né? A viúva e o juiz iníquo, o fariseu e o publicano, as 10 minas, tá? Gente, coisas assim que só existem no livro de Lucas, né? Na quinta sessão vai narrar os acontecimentos finais da vida terrena de Jesus, tá? Seus últimos dias aqui na Terra, né? Que tem Jerusalém por cenário ideal, que Jesus realmente vai para lá. Todos os fatos ocorrem nessa cidade, desde o dia em que o povo recebeu em triunfo o Senhor, até que ele é preso, processado, crucificado, morto e sepultado, né? O sofrimento, a morte, a ressurreição do Senhor, então é a culminância aí dos fatos que Lucas ele veio escrever para todas essas pessoas que deveriam ler esse escrito, principalmente aí Teófilo, tá bom? Ou seja, entender por sessões ajuda muito a compreender o que nós temos aí na estrutura do livro, tá bom? Nesse sentido, a gente começa ainda a caminhar um pouco mais aqui as nossas lições para uma outra questão aí, gente, tá? Deixa eu só arrumar aqui, tá? A gente vê aí que no livro de Lucas, Jesus Cristo ele é revelado num sentido bem interessante, tá? Jesus ele é revelado assim como profeta cujo papel equipara-se ao servo e Messias, tá? Vou deixar nos slides aí com você, ó. Jesus ele é o homem ideal, o perfeito salvador da humanidade, tá? Por isso que ele tem esse título, Filho do Homem, e é encontrado 26 vezes no Evangelho. Jesus é por excelência o servo que se dispõe firmemente a ir a Jerusalém e cumprir seu papel. Ele é o Filho do Homem, tá? O servo sofredor, que foi contado com os transgressores. Jesus é o servo exaltado também. Lucas vai referir Jesus como o Senhor 18 vezes em seu Evangelho, tá? Jesus é o amigo dos humildes. Ele é constantemente bondoso para com aqueles que foram rejeitados. Jesus ele é a revelação máxima de Deus. E este Jesus que veio como homem, ele tem aí essa questão bem interessante sobre... Lucas tem essa visão, essa perspectiva desse Cristo revelado, tá? É bem interessante. Se você, com certeza, você pode ver as características aí do livro de Lucas tratando o próprio Senhor Jesus Cristo, tá? Tem uma outra questão aqui, irmãos, que eu quero trazer para os irmãos, que é o seguinte, tá? A ação do Espírito Santo em Lucas. Como que funciona isso? Em primeiro lugar, gente, a ação do Espírito Santo ela é vista na vida de várias pessoas fiéis relacionadas ao nascimento de João Batista e Jesus, bem como no fato de João ter cumprido seu ministério sobre a unção de quem, gente? Do Espírito Santo. Quando a gente fala de Espírito Santo, nós temos uma matéria, pneumatologia, que vai falar exatamente da doutrina do Espírito Santo, tá? Lamentavelmente, muitas vezes, em muitas situações, nós, como crentes no Senhor, desprezamos ou não buscamos saber o agir do Espírito Santo na nossa vida, mas eu quero dizer para você que sem ele nós não conseguiríamos nada. Semelhantemente, as Escrituras também elas vão apresentar para a gente coordenadamente as ações do Espírito Santo, o mover dele na história, o mover dele e a ação dele na vida das pessoas. Eu quero que você perceba isso no livro de Lucas, tá? Que foi em primeiro lugar aí, as pessoas elas foram guiadas, orientadas, todas no agir do Espírito Santo, tá? Em segundo lugar,
Você percebe que o Espírito Santo ele capacita Jesus para cumprir seu ministério, tá? Ele não foi à toa chamado o Messias ungido pelo Espírito Santo, tá? Ele também não é à toa chamado o Cristo, o de Deus, né? A palavra Cristo significa ungido, tá? E ungido, né, significa essa questão aí da unção, que também retrata o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, é o selo do Espírito Santo. Então, no capítulo 3 e 4, você vai ver 5 referências ao Espírito Santo no livro de Lucas. 5, gente. Eu quero que você veja aí comigo 5 referências do Espírito Santo. E ó, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea, lembra? Como uma pomba. Em Jesus, no capítulo 3, no versículo 22, desculpa, gente. 3, 22. Se você quiser dar um pause, gente, lendo, eu acho que vai ser melhor, tá? No capítulo 2, veja aí, ele leva Jesus ao deserto para ser tentado, tá? Não é o diabo que leva, mas olha aí, gente, olha aí, eu quero ler esse texto com você. No capítulo 4, tá? No versículo 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Quem que guia Jesus ao deserto? É o diabo? Às vezes as pessoas falam, não, o diabo está me guiando para o deserto, me levou para esse lugar, me levou para tal lugar. O Espírito Santo levou Jesus à prova. O que nós podemos aprender com isso, gente? O que você, como cristão, pode aprender com isso? É Jesus que nos leva às provações. Para quê? Para que nós possamos nos aperfeiçoar diariamente em Cristo, tá bom? Em terceiro lugar, após a sua vitória, né? Dá uma olhada aí, ó. Após sua vitória, tá? Após sua vitória sobre a tentação, Jesus ele volta para Galiléia no poder de quem, gente? 14, tá escrito aqui, ó. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia e para a sua fama ocorreu, né, em todas as circunvizinhanças. É isso mesmo, né? No poder de quem? Do Espírito Santo, tá? Dá uma olhada aí no versículo 18 do capítulo 4 mesmo. Quando ele abre o livro lá e ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha que lindo, gente, né? Bem interessante. Olha em quinto lugar aí, quando ele fala, né, que as evidências do próprio Espírito, né, Santo era o que dava prosseguimento ao seu ministério. Gente, o Espírito Santo atua plenamente na vida de Cristo e também, principalmente na vida de oração aí de Cristo Jesus. Tá? Em terceiro lugar, o Espírito Santo, através de oração e petição, leva e conduz a vida de Jesus Cristo ao ministério messiânico, gente, tá? Então é importante que a gente entenda aí que o mesmo Espírito Santo que foi capaz e eficaz aí através de oração de Jesus dará poder às orações dos discípulos e ligará o ministério messiânico de Jesus ao ministério poderoso deles através da igreja, tá, irmãos? Então é bem interessante aí o que realmente a gente tem desenvolvido nas nossas aulas. É importante a gente compreender essas questões, tá? Em quarto lugar, o Espírito Santo ele espalha alegria, tá? O livro de Lucas ele também é conhecido como o livro da alegria em Deus, o Evangelho da Alegria. Por quê? Em diversas passagens você vai ver, como alguns exemplos aí embaixo, tá? Que algumas pessoas elas explodiram em alegria, tá? Em Lucas 10, versículo 17, vai estar escrito que quando os discípulos voltavam com alegria de sua missão, olha que legal, viu? Eles voltavam com alegria. A gente vai ver também no capítulo 10, versículo 21, né? Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo, se alegrou. Olha também aí embaixo aqui, ó. Enquanto os discípulos estão esperando pelo Espírito prometido, adorando-o, eles tornaram com grande júbilo. O que é grande júbilo, senão alegria, né? Para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Gente, se você está alegre, cante louvores. Não é assim?
que Tiago nos ensina? Logo, se estavam cantando, estavam realmente alegres no Senhor Jesus. A gente percebe que o Espírito Santo espalha a alegria. Não é à toa que a alegria é um dos frutos do Espírito, né? A igreja dele. A gente também, para finalizar as nossas ideias aqui, tem alguns pontos importantes que precisam realmente assim ser bem entendidos aí, tá? João Batista é o livro que mais dedica assim tempo a João Batista. Leia para você ver, tá? Os relatos de João Batista na apostila, porque você vai aprender coisas legais e importantes, tá? A mulher pecadora também, outras mulheres, Maria Madalena. E quando eu digo aqui outras mulheres e Maria Madalena, o livro de Lucas, ele é um dos livros que mais se fala de mulheres, tá? Para todos nós aí, gente, a gente percebe que as mulheres no Antigo Testamento, elas eram um pouco que desprezadas, tá? A feminibilidade, ela não é valorizada nas escrituras aí, no sentido de valorizar a mulher, tá? Antes, a mulher, gente, sabe, não tem muito o que falar de mulher. No entanto, Lucas, ele quebra esse paradigma e ele apresenta que Jesus, quando veio, né, depois que ressuscitou, qual que é a primeira pessoa que vê Jesus aí depois que ressuscita? Jesus vai ao encontro de quem? De quem, gente? Ele aparece para uma mulher e não para um homem, tá? Quais eram as pessoas que seguiam Jesus assim com todo o coração, com toda a ousadia? Eram as mulheres, né? Quando uma mulher foi falar para os discípulos que ela viu Jesus, que realmente era verdade, os discípulos falaram: mano, ela tá louca, ela tá doidona. Ela era descreditada. No entanto, ela creu, né? O papel das mulheres aí, no livro de Lucas, eles têm muito lugar. A gente vê, né, a profetiza Ana, lá no começo do livro, capítulo 2, levantando a criança e dando graças a Deus, porque a redenção de Israel chegou, né? A gente vê Ana, mãe de João Batista, Isabel, desculpa, a gente vê, né, diversas mulheres no ministério de Jesus, quando Jesus também olha para João, né, agora crucificado, com os braços abertos, ele fala: João, eis aí a tua mãe, cuida dela. Olha o cuidado de Jesus para com a mulher, Maria, mãe dele, né? O Jesus, ele tinha esse certo carinho, né, pelas mulheres, e Lucas, ele vai evidenciar esse trato com tanto cuidado. Eu quero que os irmãos percebam exatamente estas verdades, tá bom, irmãos? Então até aqui nos ajudou o Senhor, tá? Quero realmente deixar aqui, assim, se você ler as apostilas, vai dar muito certo, tá? Aqui, como a gente percebe aqui, na próxima aula, no nosso próximo encontro, vamos falar sobre o livro de João. E venha comigo nas terças-feiras, porque a gente vai trocar algumas ideias sobre a palavra de Deus, e espero que os irmãos tenham entendido algo aí, tá bom? Quero fazer uma oração contigo. Senhor Jesus, obrigado por este momento, obrigado que o Senhor abra os nossos olhos, nosso ouvido, que o Senhor nos ajude, Deus querido, a honrar o teu santo nome. Pai Santo, tenha misericórdia da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Até mais, irmãos.